Olá pessoal, olá galerinha aí do oitavo ano, tá bom? Vamos justamente dar continuidade agora, né? A nossas aulas. A gente falou de um carinha chamado aí Napoleão Bonaparte, né? Eu acho que ele vai estar aparecendo aí no videozinho para vocês, né? Um dos grandes personagens da história do mundo, né? Um dos grandes líderes da história justamente da história da humanidade, tá bom? Então, a nossa aula hoje vai ser justamente para corrigir algumas atividades voltadas à figura de Napoleão Bonaparte, né, que vai justamente aí da página 41 até a página, como vocês podem ver aqui, ó, tô usando aqui o módulozinho de vocês, né? Então a gente vai fazer justamente aí da página 41, tá bom? Até a página 45, beleza? Uma atividadezinha aí, essas atividades sobre Napoleão Bonaparte. Lembrando que amanhã a gente continua, né? Eu vou soltar justamente uma listazinha de exercício, né? Uma atividadezinha para que vocês possam fazer relacionada também à figura do Napoleão Bonaparte, tá bom? Então, já na página 41 fala assim, essa terceira questão. A chegada de Napoleão ao poder foi muito importante para a pacificação da França, né? A tranquilidade, a paz. Por quais motivos a burguesia apoiava o governo napoleônico? Tá bom? Então coloquem, porque a burguesia acreditava que o governo de Napoleão Bonaparte promoveria uma mudança na questão econômica, com uma série de pacotes adotados pelo Napoleão na economia. Tá bom? Então, essa questão aí já está, né, respondidazinho aí para vocês. Então, na página 42, fala justamente sobre o Código Civil Napoleônico, né, que foi um dos nossos assuntos lá, um dos nossos conteúdos desenvolvido na nossa aula. Espero que vocês estejam assistindo às aulas. É importante isso, tá? Que vocês possam estar justamente assistindo às aulas. E aí a gente vai fazer uma leiturazinho sobre o Código Napoleônico. Então vamos lá. Ó, o Código Napoleônico, que entrou em vigor em 21 de março de 1804, né, criou um novo ordenamento jurídico para a França e consolidou as conquistas da burguesia francesa. Foi um dos mais importantes códigos de lei do século XIX, né, e influenciou várias nações. E aí tem alguns pontos: igualdade de todos perante a lei, direito à propriedade privada, proibição da criação de associações de trabalhadores e greves, olha só, fim do definitivo da intervenção do Estado na economia. Então vamos lá. Na primeira questão ele pergunta assim: observe os tópicos selecionados no Código Napoleônico. Qual deles beneficiava diretamente a burguesia francesa, né? Então vocês coloquem aí o direito à propriedade privada, né? E a proibição de greves, tá bom? Já dois, né? E o fim da intervenção do Estado na economia, né? Lembra lá que na Convenção Nacional, todas as sociedades, os estados, queria justamente o fim da intervenção do monarca na economia, né? Então são esses três pontos, tá bom? Que vocês irão colocar aí. Então vamos lá, vocês irão colocar o direito à propriedade privada, a proibição de greves e o fim da intervenção do Estado na questão da economia, tá bom? Da França. Aí vem a 2. Qual dos tópicos prejudicava a população mais pobre? Como sempre, né? Aí vocês vão colocar aí, ó, a proibição, tá bom? Do direito do trabalhador em fazer greves. Beleza? Então isso aí, né, quando você retira do trabalhador o direito da greve, você retira um direito trabalhista dele, galera, né? Você tira o direito dele lutar por melhores salários, lutar por melhor condição de emprego, né? Então vocês coloquem aí na 2, né, a proibição do direito de fazer greve, beleza? Então vamos lá. E aí no terceiro ponto, né, na terceira atividade ele fala assim: o primeiro defende a igualdade de todos perante a lei, tá bom?
considerando o que você aprendeu sobre o absolutismo, indique a diferença entre o Código Napoleônico e as leis existentes na França, tá bom? Antes da Revolução Francesa. E aí vocês vão colocar, então, aí ele pergunta assim, professor, o que era antes a França e o que era depois, né? O que foi que o Napoleão trouxe, o que foi que essa revolução trouxe, tá bom? Então vocês vão colocar assim, ó. O Código Napoleônico estabelecia uma diferença fundamental em relação ao absolutismo, né? Voltada à sociedade em plena revolução. Então vamos lá, então conforme vocês aprenderam, tá bom? Vocês irão colocar aí que durante o absolutismo não tinha esse direito individual. O direito individual só vai ser adquirido no período do Código Napoleônico, tá bom? Então no absolutismo você não tem a ideia do direito individual. Essa ideia do direito individual só vai ser adquirido, né, no período justamente do Código Napoleônico. Então vamos lá. Aí você vai na 43, né? Vocês podem ver, 43 que fala justamente sobre o Império Napoleônico. E chega aí na 44, e tem uma atividadezinha que liga História e Geografia. Né? O professor Palminandas aí, tá bom? E aí a primeira questão. Qual é a área de estudo da geografia que nos leva a entender as relações de poder entre os países, né? E, consequentemente, as mudanças territoriais, tá bom? E aí ele pergunta qual é a área, né? É muito fácil, galera. Vocês vão colocar aí, geopolítica, né? O que permite estudar justamente esses acontecimentos citados na questão é a geopolítica, tá bom? Então vamos lá. 2. Quais foram as guerras que mudaram a configuração territorial da Europa no século XX? Né? Depois da Segunda Guerra Mundial, dois grandes polos de poder se formaram. Quais eram eles? Então vamos lá. Quais foram as guerras? Primeiro vocês vão colocar aí logo, né? É a Primeira e a Segunda Guerra, né? Que vai mudar esse quadro. E depois da Primeira e da Segunda Guerra, você vai ter a Guerra Fria, que vai dividir o mundo em duas potências, né? A potência capitalista, liderada pelos Estados Unidos, e a potência socialista, liderada pela União Soviética, né? Tá bom? Então é essa a resposta aí que vocês irão colocar. E aí na 3, galera, ele fala assim, observe o mapa das conquistas de Napoleão, pensando na questão geopolítica. Qual país dominava a Europa nesse período e de que forma esse domínio acontecia, né? E aí ele pergunta que país, né? Quando você passa a analisar aí o mapa de vocês, né, na Europa, no período do Império Napoleônico, vocês vão ver que justamente o país que dominava a Europa nesse período era a França, né? Então o que vocês vão colocar aí na resposta de vocês? Coloque assim, a França de Napoleão Bonaparte dominava grande parte da Europa por meio das guerras de conquistas ou imposição política, né? Além de conquistar, né, a luta, né, essa luta aí, o Napoleão também ele se sobrepunha ao seu adversário numa questão política, né, numa questão de forma aí política, tá bom? Então, galerinha, beleza? Aí na página 45 tem a quarta questão, né? E de que forma Napoleão tentou impor seu poder à Inglaterra? Lembra lá da luta, da briga entre Napoleão e Inglaterra, né? Que isso aí não acabava, não, porque vai vencer, não vai, né? E aí ele teve um momento que ele tentou se impor essa figura inglesa, né? Tentou se impor aos ingleses. Então vocês vão colocar aí, E aí é uma medida que está até na uma paginazinha antes, né? Que é justamente a determinação do bloqueio continental, impedindo que os países estabelecessem comércio com a Inglaterra. Tá bom, galera? Pessoal,
Por hoje é só, tá bom? Assiste o seu vídeo, resolvam essas questões, beleza? Vou estar postando aí uma listazinha, uma atividadezinha voltada pro Napoleão, tá bom? Até mais, galera. Um grande abraço.